Olá senhores, sou o professor Renato do canal Matemática, professor Renato Lopes. Vamos aí para mais uma aula de reforço do 8º ano. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois o conhecimento foi feito para ser compartilhado, senhores. Vamos falar de áreas e perímetros. Quando eu falei de áreas e perímetros, a gente vai descobrir aí de cada polígono. Do triângulo, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o lado A, eu tenho o lado B e tenho o lado C, que também eu vou ter como base. E aqui do vértice A ao seu lado oposto, uma perpendicular, uma reta que tracejada faz um ângulo de 90 graus, por isso que ela é perpendicular, eu vou ter a altura. Então a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. O perímetro é a soma dos lados. Então o perímetro vai ser igual a mais B mais C. Já no retângulo, eu vou ter a área igual a base vezes altura. Professor, por que no triângulo eu tenho base vezes altura dividido por 2 e no retângulo eu tenho base vezes altura apenas? Porque se você traçar aqui, ó, uma diagonal desse vértice aqui, ó, até o outro vértice, o vértice oposto do retângulo, se você traçar aqui, você vai ter, ó, dois triângulos, certo? Se você tem dois triângulos, você vai ter, ó, a área igual a 2 vezes base vezes altura dividido por 2. Corta o 2 com 2, você vai ter a área igual a base vezes altura. E no retângulo, o perímetro também é a soma dos lados, só que os lados aqui é a base de baixo e a base de cima, e a altura do lado esquerdo e a altura do lado direito. Então fica perímetro igual a 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, onde eu posso colocar o 2 em evidência e entre parênteses B mais H. Então 2 vezes B mais H, tá bom? Base mais altura. Área do quadrado. A área do retângulo é base vezes altura. O quadrado ele tem 4 lados iguais. Então, a área dele vai ser L vezes L, que é igual a L ao quadrado. E o perímetro é a soma dos 4 lados. Se os lados são iguais, eu posso falar que é o quê? 4 vezes L, 4 vezes o lado. Vamos falar agora aqui do círculo. O círculo tem a área de πr ao quadrado. Π é uma letra grega que representa aí a divisão do comprimento do círculo dividido pelo diâmetro. O π tem aproximadamente 3,14. É um número irracional que não tem um valor exato. Então, o raio ele é metade do diâmetro. Tá? O raio é metade do diâmetro. Então, a área é igual a πr ao quadrado. E o comprimento é igual a 2πr. O comprimento é 2πr, que pode ser substituído por diâmetro, já que 2 vezes o raio é igual ao diâmetro. Então, o perímetro pode ser 2πr ou pode ser πd. Aqui nós temos o trapézio. É um quadrilátero onde eu tenho a base menor e a base maior. Então, o trapézio, eu vou ter a área igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A altura é essa aqui, ó, perpendicular. Essa porção aqui, ó. Aqui, ó, que é a altura que eu tenho do trapézio. E o perímetro é a soma dos lados. Então vai ser base maior mais base menor mais o lado 1 mais o lado 2. Aqui embaixo eu tenho o losango. O losango ele tem essa diagonal aqui maior, que é o Dzão, e a diagonal menor, que é o Dzinho. Então a área dele vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E o losango ele possui 4 lados iguais. Se ele possui 4 lados iguais, o perímetro vai ser igual a 4 vezes L, 4 vezes o lado. Vamos falar agora de coroa circular. No círculo, eu tenho a área
do círculo igual a πr ao quadrado. A coroa circular é a diferença de um círculo com outro círculo, tá? A diferença do círculo menor com o círculo maior. O círculo maior e o círculo menor têm o mesmo ponto origem, tá? Tem o mesmo aqui centro, ó. Tem o mesmo centro, ponto origem. Então, vou chamá-los de concêntricas. Então, são círculos concêntricos, tendo o mesmo ponto origem. Porém, uma é menor que a outra. Então, uma vai ter um raio menor que a outra. E a coroa circular é o fim de um círculo até o fim do outro. Então, essa diferença aqui, ó, é a coroa circular que está em amarelo. Para eu achar a área da coroa circular, se a área do círculo é πr ao quadrado, então a área da coroa circular vai ser π vezes r ao quadrado, rzão ao quadrado, menos rzinho ao quadrado. Então, vai ser a diferença entre esses círculos. Tá? Então, a área da coroa é π vezes rzão ao quadrado, menos rzinho ao quadrado. Um exemplo. Determine a área da coroa circular da figura a seguir. Essa aqui de baixo, ó, que está em rosa, a coroa circular. Considerando o raio da circunferência maior igual a 10 metros e o raio da circunferência menor igual a 8 metros. Então, vamos substituir na fórmula. Ó. A área igual a π vezes rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Rzão é 10, rzinho é 8. 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64. 100 menos 64 é 36. Então, eu vou ter a área igual a 36 π. Se eu colocar o π igual a 3,14, a área vai ser igual a 36 vezes 3,14, que eu vou ter aí 113,04 metros quadrados, porque a área sempre é metros ao quadrado, sempre ao quadrado, tá? Se for metros, se for centímetros, se for quilômetros, sempre ao quadrado. Vamos falar agora do setor circular. Quando a gente compra uma pizza, a gente tem as fatias da pizza, né? Então, olha só, o círculo, ele tem a área igual a πr ao quadrado, certo? E tem um comprimento igual a 2πr. Porém, a fatia, eu não sei quanto que é. Então, eu vou correlacionar um com o outro. Quando eu tenho o ângulo central do círculo, eu tenho o que? 360 graus. E da fatia, eu não sei. Então, eu vou fazer a relação. Ó. Área do setor, eu não sei. Com o seu ângulo, alfa, que eu também não sei. Área do círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. E o ângulo do círculo, 360 graus. Então, eu vou fazer essa correlação, onde eu vou ter a área do setor igual ao ângulo desconhecido vezes πr ao quadrado sobre 360. Então, está aqui, ó, determine a área do setor circular de raio 6, cujo ângulo central mede 60. Então, o raio é 6, então o r ao quadrado é 6 ao quadrado. E o ângulo central é o alfa, que mede 60. Então, eu vou substituir. Então, eu vou ter a área do setor igual a 60 graus vezes π vezes 6 ao quadrado sobre 360. A área do setor é igual a 60 vezes π 6 ao quadrado sobre 360. Simplifico 60 com 360. Divido 60 por 60 e o 360 por 60. Então, eu vou ter 1/6 vezes 36π. E agora eu divido 36 por 6, vou ter 6π centímetros quadrados, que é a área do setor. Vamos agora aqui colocar em prática. Ó. Calcular as áreas das figuras abaixo. A área de um triângulo de base 5 cm e altura 12 cm. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, fica 5 vezes 12, 60, dividido por 2, 30 centímetros quadrados. Próximo. Um retângulo. A área do retângulo de base 15 centímetros e altura 10 centímetros. A área do retângulo é base vezes altura. Então, vou ter 15 vezes 10. A área do retângulo, 150 centímetros quadrados. Vamos agora à área do quadrado. Lembra que a área do quadrado é lado vezes lado, é L ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ficar 19 ao quadrado, que vai me dar 361 centímetros quadrados.
A área do círculo com diâmetro de 14 centímetros. A área do círculo é πr ao quadrado, só que aqui ele me deu o diâmetro. Só que eu já sei que o raio é a metade do diâmetro. Então eu vou fazer π vezes 7 ao quadrado. Então eu vou ter 49 vezes 3,14, que vai me dar 153,86 centímetros quadrados. Então, ó, tem que atentar o quê? Porque ele me deu o diâmetro. Então eu pego a metade do diâmetro, que é o raio, que é 7. Trapézio, a área do trapézio, com base menor 5, base maior 20 e altura 12. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, base maior mais base menor é 25. A altura eu vou dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 25, eu vou ter 150 centímetros quadrados. É a área do trapézio. Losango. Diagonal menor é 9, diagonal maior é 16. A área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, eu já vou dividir o 16 por 2, que vai me dar 8. E 9 vezes 8, 72. Então, a área desse losango é 72 centímetros quadrados. Calcule agora os perímetros das figuras abaixo. Triângulo isósceles. O perímetro do triângulo é a soma dos 3 lados. Só que aqui é um triângulo isósceles, onde eu tenho 2 lados iguais. E os lados iguais é o 5. Então, vai ficar 5 mais 5 mais 3. Então, vou ter o perímetro igual a 13 centímetros. Perímetro do retângulo. O perímetro do retângulo é 2 vezes base mais altura. Então, ó, 30 mais 30 dá 60, 18 mais 18, 36. 60 mais 36, eu vou ter 96 centímetros de perímetro do retângulo. Quadrado de lado 50. O perímetro do quadrado é 4 vezes o lado. Então, vai ser 4 vezes 50 e vão ser 200 centímetros. O círculo. O perímetro do círculo é π 2πr ou πd. Tá? Aqui eu vou fazer 2πr, porque ele me deu o raio. Então, eu vou ter, ó, 2 vezes π vezes 14, onde vão ficar 2 vezes 14, 28, 28 vezes 3,14, 87,92 centímetros. Perímetro do trapézio. Perímetro do trapézio é base maior mais base menor mais o lado 1 mais o lado 2. Aí eu tenho, ó, base maior 27 mais base menor 13 vai me dar 40, mais os lados que são 19. Então, é um trapézio isósceles, porque eu tenho os lados não paralelos iguais. 19 mais 19, 38. 38 mais 40, eu vou ter 78 centímetros de perímetro do trapézio. Losango com lados de 11 centímetros. O losango tem 4 lados congruentes. Então, o perímetro é 4 vezes 11, que é igual a 44 centímetros. Vamos ver agora o volume do paralelepípedo. O paralelepípedo é o volume igual ao comprimento, largura e altura. Então, esse aqui é o paralelepípedo, como se fosse um aquário, aí, ó, um cubo, né? Então, eu tenho aí, ó, o comprimento, largura e altura, o produto entre eles. Determine quantos litros de água são necessários para encher o aquário. Para isso, eu preciso saber os valores. Então, tem aqui, ó, 50, 20 e 15. Então, eu faço o produto entre eles, né? Comprimento vezes largura e altura, 50 vezes 20 vezes 15 igual a 15.000 centímetros cúbicos. Antes disso, eu tenho que saber que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, se eu tenho 15.000 centímetros cúbicos, isso é igual a 15.000 mililitros. E 15.000 mililitros é igual a 15 litros. E hoje, muito obrigado aí por mais essa visualização. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois o conhecimento foi feito para ser compartilhado. Um grande abraço e até a próxima aula.